Olá família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa, hoje é dia 10 de janeiro de 2023, 14 horas e 46 minutos, horário de Brasília. A notícia que nós vamos ler é da velha mídia. Não dá para ser levado muito em consideração, né? Afinal de contas, faz parte do consórcio de mídia criado ali por volta de 2020, com o ápice do coronavírus no nosso país. Vamos para a notícia. A BIM avisou sobre risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Foi publicado ontem por Igor Diello, 9 de janeiro de 2023, às 10 horas e 24 minutos, e atualizado hoje, atualizado ontem, às 6 horas e 32 minutos. Vamos para a notícia. Isso aqui tá levantando muita coisa em questão. Por quê? Só para você entender, vamos aqui, ó. A BIM. Vamos entender o que é a ABIN antes de ler a notícia. Agência Brasileira de Inteligência. Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Agência Brasileira de Inteligência alertou sobre um possível acontecimento que iria acontecer no domingo. A pergunta que se levanta é: se a BIM avisou sobre o risco de violência na véspera dos ataques em Brasília, por que não foi aumentado a segurança a respeito disso? Será que o governo federal gostaria de ver a versão brasileira do Capitólio? Um ano depois? Eles conseguiram. Vamos para a notícia. Despachos alertando sobre perigo de depredação chegaram a 48 órgãos do governo federal. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, produziu diversos alertas acerca do risco eminente de ataques a prédios públicos pelos radicais bolsonaristas, que vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília no domingo, dia 8. Os textos são distribuídos por todos os integrantes do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, a rede que une 48 órgãos em 16 ministérios diversos. A Folha obteve um deles, datado no sábado, véspera do incidente. Abre aspas. Conforme a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, houve aumento do número de fretamentos de ônibus, com destino a Brasília para este final de semana, a um total de 105 ônibus, com cerca de 3.900 passageiros, diz o despacho. Mantém-se convocações para as ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios, completou o texto profetizando o que viria a ocorrer no dia seguinte. Esse texto é muito importante, esse parágrafo, ó, porque olha que interessante, ó, abre aspas. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios, completou o texto. Um dos aspectos mais obscuros da inédita violência registrada na capital é o papel das forças federais de segurança. A omissão e conivência da Polícia Militar do Distrito Federal está mais do que provado por vídeos registrados pelos próprios bolsonaristas e levou ao afastamento do governador, mas o apagão do lado do governo Lula gera dúvidas. A Folha tentou falar com o Gabinete de Segurança Institucional, a quem a BIM está subordinada, sem sucesso. Enviou também uma mensagem questionando o ministro Flávio Dino da Justiça, que tem centralizado parte da reação oficial à crise. Antes do início do seu mandato, né, a partir do dia 1º de janeiro, o nosso querido Flávio Dino estava lá em dezembro soltando as asinhas, né, dando entrevistas, falando com a imprensa, como se ele já fosse o ministro da Justiça e da Segurança Pública. E aí, sabendo da Agência Brasileira de Inteligência
que haveria um problema dessa magnitude, não é muito estranho? Não levanta a questão para gerar uma reflexão? Não é muito... Pensa comigo, vamos gerar uma leve reflexão a respeito disso aqui. Não é muito estranho? Ele só falou sobre o tema depois em entrevista coletiva, em que comentou apenas sobre o papel falho da PM da DF no episódio. Abre aspas. Fizemos o possível. A esfera federal só age em temas de segurança quando a esfera local falha. Cada um tem o seu papel, fecha aspas, disse o ministro. Com os alertas da ABIN recebido por diversos órgãos do Ministério da Defesa, teria sido possível estruturar uma resposta mais efetiva. Segundo o oficial-general do Exército, o sistema de inteligência da Força dificilmente não teria visto a movimentação, dado que tinha elementos infiltrados no acampamento desmontado nesta segunda, à frente do seu quartel-general em Brasília. O máximo que houve foi uma ordem de Dino para que os agentes da Força Nacional, que reúne policiais de diversos estados, fossem mobilizados para a eventualidade de um acirramento da situação. Havia cerca de 150 homens à disposição, bem menos do que é necessário. O despacho de Dino sugeria a proteção da esplanada dos ministérios, mas não houve uma ação coordenada, abre aspas. Foi uma atuação insuficiente, fecha aspas, da Força Nacional, disse Dino, devido aos limites institucionais. A PM afirma mudou o planejamento e abriu acesso à via que leva à Praça dos Três Poderes. O mais interessante a gente notar nisso aqui, vamos lá. É tudo muito estranho esse papo. É um papo muito nebuloso. Porque nós não temos o governo federal assumindo a responsabilidade. Se a agência disse que haveria problemas, por que não foi cuidado? A que ponto um governo deixa algo acontecer nessa magnitude para poder mostrar para o mundo, mostrar para a velha mídia, né, de que os bolsonaristas são extremistas. A direita radical, a direita de Mussolini, a direita do Hitler. Que insano, cara. Que insano. Não houve também mobilização do Comando Militar do Planalto, responsável pela segurança do Palácio Presidencial. Os soldados de choque instalados no subsolo do prédio só agiram depois que os bolsonaristas o invadiram. É isso, eu acho que foi para isso que não foi feito nada, para taxar. Para ter, na versão brasileira, o Capitólio versão 2022. Mas, 2023. Que insano. É assustador esse Brasil, cara. É assustador. Entre observadores da crise, duas hipóteses principais se sobrepõem. A primeira foi o relaxamento do governo Lula após a posse sem incidentes do presidente, associado ao fato de que o novo governo considera o GSI uma unidade militar bolsonarista a ser depurada. O chefe do órgão no governo Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, é um dos mais radicais antipetistas da antiga administração. Entusiasta histórico das soluções de força. Lula colocou um general de sua confiança, Gonçalves Dias, para comandar o órgão, mas retirou dele a função de segurança presidencial. Essa desconfiança pode ter travado o caminho dos alertas produzidos pela ABIN. Não acho que tem que passar esse pano pro governo federal. É um pano que essa notícia tá dando completamente aqui. Eu sei que é uma hipótese, né? Mas olha o pano que tá se passando. Essa desconfiança pode ter travado o caminho dos alertas produzidos pela ABIN, na visão de integrantes da agência. Já integrantes do governo apontam no caminho inverso, de que pode ter havido leniência por parte do GSI. De uma forma ou de outra, Dias não apareceu ainda na linha de frente do enfrentamento da crise. Outro cenário é mais complexo, envolvendo o papel das Forças Armadas no caso. O ministro da Defesa, José Múcio, tem trabalhado numa linha de acomodação com os novos comandantes. Isso contrapõe a Dino, adepto de uma linha mais dura em consonância
com ação comandada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Alexandre de Moraes. Um político com interlocução do meio militar e no judiciário aponta que Múcio parece ter ficado vendido sobre a inação dos militares que consideravam o acampamento de bolsonaristas na frente de quartéis inócuo, mesmo após o ensaio da baderna em Brasília, no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro, quando carros foram incendiados. E é muito interessante porque aquela narrativa dizendo o incidente que aconteceu no dia 12 de dezembro, na diplomação de Lula, que foi adiantada em uma semana, era no dia 19, mudou para o dia 12. Os discursos que aconteceram lá, o discurso do Lula dizendo que a partir daquele momento, a partir do dia 1º, né, executivo e judiciário andariam em harmonia, e a gente percebeu semanas depois de que um ministro do Supremo Tribunal Federal, caso a PEC não fosse aprovada, a PEC do estouro, a PEC do rombo fosse aprovada pelo Congresso, seria editada uma medida provisória, alguma coisa assim, com a chancela do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em segundo, o discurso de Alexandre de Moraes foi muito pesado. Muito pesado. E para finalizar, houve o cacique Sererê. Ele foi preso de forma brutal, de forma onde os seus direitos completamente não foram preservados no dia 12. E aí o que aconteceu depois? Aconteceu aquele ato em Brasília, onde disseram, a velha mídia noticiou, de que eram os bolsonaristas extremistas, os bolsonaristas de direita. Só que aquele discurso não colou por quê? Porque nós temos as redes sociais e mostrou o perfil daquela galera. Máscaras, blusona preta, bolsinha nas costas, muito parecido com o que aconteceu em 2017 na invasão do Palácio. Se eu não me engano, na invasão que teve também, e aí não foram chamados de terroristas. E é interessante como a linguagem, né, como a narrativa muda de um grupo para outro grupo. Como a narrativa do dia 12 não colou como esperado pela esquerda, que seria a versão do Capitólio, dessa vez foi a versão que colou. Foi a versão que não deixaria pedra sobre pedra, infelizmente. E muitos patriotas caíram nesse conto do vigário. João, você é a favor das punições para esses terroristas que depredaram, que quebraram o patrimônio público? Óbvio que sim. Nós não podemos aceitar uma situação dessa. Não sou a favor de terrorismo, não sou a favor de quebra-quebra, não sou a favor de nada disso. Não sou a favor de nada. Só que, como ministro, Marco Aurélio disse, decano, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, que levou todos a esses atos, foi por medida do próprio STF de ter soltado Lula para concorrer às eleições. De ter soltado um condenado. Tudo levou a esse momento em que nós estamos tendo. Por quê? Flávio Dino e Lula queriam vão conseguir, né, infelizmente, colocar a culpa em cima de Bolsonaro. E Marco Aurélio, a gente vai ler esse texto depois aqui, é o próximo vídeo a seguir, deixou bem claro que Bolsonaro não tem nada a ver com isso, nem no Brasil ele tá. Como que ele vai conseguir controlar isso? E todas esses movimentos, todos esses o povo indo para a rua não tem mais a cara de Bolsonaro. Não é mais sobre Bolsonaro, não é mais sobre político, e sim sobre para onde o Brasil está indo. Esta é a grande questão. Para onde o Brasil está indo. Vamos terminar esse texto aqui. Um político com interlocução no meio militar e no judiciário aponta que o Múcio parece ter ficado vendido sobre a inação dos militares
que considerava o acampamento de bolsonaristas na frente de quartéis inócuo, mesmo após o ensaio da bandeira de baderna em Brasília, no dia de diplomação de Lula, no dia 12 de dezembro, quando carros foram incendiados. O temor, diz esse político, é que haja simpatia efetiva nas fileiras militares aos bolsonaristas, inspirada pela atitude dos antecessores do atual comando das forças de evitar passar seus cargos no governo do petista. Múcio acabou costurando uma saída intermediária, mas ainda assim é o chefe da Marinha. Mas assim o chefe da Marinha, Almir Garner, não apareceu para empossar o substituto. Bateram continência para Lula. Bateram continência para um corrupto. E agora, acima de tudo, é o que o Olavo de Carvalho disse. As Forças Armadas tiraram os bolsonaristas em frente aos quartéis. Se já não bastasse bater continência para Lula, bater continência para toda a corrupção, bater continência para todos os acontecimentos no Brasil, eles tiraram as pessoas em frente ao quartel. E ainda essas pessoas que estavam em frente ao quartel foram levadas para onde? 1.200 pessoas. Foram levadas para um galpão da Polícia Federal, sem comida, sem bebida. E Alexandre de Moraes disse hoje que essas pessoas que foram autuadas esperavam o quê? Ele usou uma palavra bem interessante. Como que foi que ele falou? Esperavam... Tipo, não é essa palavra, tá? Um piquenique, um rolezinho, alguma coisa assim. A corda vai continuar sendo puxada, infelizmente. A corda vai continuar sendo puxada pelo STF. E aí vai contar com o apoio do Executivo, como está tendo, e também como está tendo do Judiciário. Eles vão continuar fazendo isso. Essa situação parece contornada com o desmonte do acampamento golpista em frente ao QG do Exército. E é a narrativa que a velha mídia utiliza. Que a CNN está utilizando, que o Estadão está utilizando, que a Folha está utilizando, que o Globo está utilizando, que o G1 está utilizando, que a Globo News está utilizando, entre outras plataformas, o Antagonista, o Metrópolis, golpista. Como se todos os atos desde 2019 não fosse um golpe contra a democracia. Mas como a direita ela não se posiciona, como a direita não tem um partido, como não existem candidatos sérios da direita que honram a família, que honra Deus sobre todas as coisas, como não existe uma direita no Brasil, todos são pegos pela narrativa da esquerda. A narrativa das minorias, a narrativa dos gays, dos pretos, das feministas, do índio, do pobre, entre outras coisas. Como se você pudesse pegar todas essas minorias e colocar dentro do balaio da esquerda. Sendo que no final da história a gente percebeu de 2002 até 2016, nos governos petistas, onde eles ajudaram o pobre, onde eles ajudaram o índio, onde eles... Ah, mas criou ONG para eles, não para realmente para ajudar as minorias. Na USP, futuros juristas, advogados gritando anistia não. Anistia não. Que absurdo. Mas cadê a direita? Cadê a direita nesse país? Não existe. E aí nós temos que aceitar de caladinhos. Mas existe uma solução para nós restaurarmos isso. Não é uma pílula mágica que vai acontecer da noite para o dia. Vai demandar muito esforço, vai demandar muitas palavras contrárias, vai ser nadar contra a maré. Mas, se formos fortes e lutarmos pelos nossos direitos, existe uma luz no final do túnel. Não será da noite para o dia, mas existe essa possibilidade que é a busca pelo conhecimento. É saber as artimanhas, é saber o modus operandi de como eles trabalham, de onde eles estão inseridos, dentro das universidades, que é dali que eles conseguem advogados, juristas, médicos, jornalistas, veterinários, deputados, é dali que vai propagando a militância, é ali que vai propagando a ideologia, é ali que as coisas vão descambando. Começo é aí, tem que resolver aí. Segundo, artistas. Terceiro, mídia.
Eles detêm tudo isso. E você acha, qualquer um fala que isso vai ser resolvido da noite para o dia? É óbvio que não. Mas nós precisamos fazer alguma coisa e estar ciente que vai ser uma luta difícil, mas que não é impossível. Mas não significa que não será difícil de ser travada. Vamos finalizar o último parágrafo aqui. A Intellis, União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, divulgou nota reclamando que os alertas não foram ouvidos. Abre aspas. A questão do extremismo violento observado no país tem sido e continua sendo monitorada permanentemente dentro de nossas competências institucionais. Informações estavam e continuam sendo repassadas de maneira oportuna aos órgãos competentes. Fecha aspas. A pergunta que eu faço para nós fecharmos aqui dessa notícia da Folha de São Paulo é a seguinte. Por que o ministro da Justiça, por que o governo federal não fez nada para impedir tudo isso? Por que não foi feito nada? Foram mais de 8 milhões de reais em danos ao patrimônio público por essas pessoas que devem ser identificadas quebrando, por essas pessoas que merecem ser punidas porque não é dessa forma. Eu entendo que elas estão por aqui com tudo o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Não tem como não dizer que alguma coisa de errado, de muito errado, não esteja acontecendo no nosso país. Existe sim. Uma coisa muito errada, com um Congresso que tem, um legislativo que tem importância nisso tudo, porque ele se omitiu. E aí vem nas redes sociais os presidentes das casas dizendo que repudia, mas eles estão todos sem fazer alguma coisa para resolver essa questão. Por que não votou? Por que não colocou para votação os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes? Contra tudo isso que está de errado que está acontecendo no país. Precisou chegar numa situação dessa onde vão perseguir algumas pessoas que cometeram esses atos, vão colocar todo mundo no balaio, vão sacudir e... é isso. Vai ter que... novo gulag no nosso país. É assustador. É assustador. Então, é um vídeo mais demorado do que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Existe uma solução, sim, para o nosso país, entenda isso. Porém, nós precisamos fazer alguma coisa. E como nós podemos fazer alguma coisa? Estar atento às notícias, colocar para fora a nossa voz, mas acima de tudo nós precisamos buscar conhecimento. Porque se nós não sabermos com o que estamos lidando, como que nós vamos conseguir reverter essa situação? É quase impossível. Vou deixar um link aqui na descrição com a minha biblioteca. Tem alguns livros básicos ali que você precisa ler. 1984, O Império do Oprimido, do Guilherme Fiuza, A Revolução dos Bichos. Clica, compre, leia. Você vai começar a entender algumas coisas. Eu estou alimentando a biblioteca. Até esse final de semana eu vou acrescentar ali mais umas 30, 40 obras para você ter o norte para o que fazer, o que seguir e assim por diante. Nós podemos nos unir, nós podemos ser mais fortes, porém não será um trabalho fácil. Nós vamos ter que esticar as manguinhas aí para dar um jeito. Fechou? Dia 10 de janeiro, 15 horas e 10 minutos, horário de Brasília.